Sejam bem-vindos ao Nerdologia, eu sou o Átila, biólogo, pesquisador, e lá vamos nós para mais uma possível pandemia. Hoje a gente vai ver o que é o surto de coronavírus, o quão preocupante ele é e o que a gente pode fazer. Em 29 de dezembro de 2019, 4 pessoas deram entrada no hospital de Wuhan, a maior cidade central da China, com mais de 11 milhões de habitantes. Em comum, os 4 tinham um caso estranho de pneumonia muito séria, que testou negativo para todo tipo de vírus respiratório comum, como a gripe. E o mais preocupante, os 4 trabalhavam na feira de pescados de Huanan, uma feira que vende muito mais do que peixes, com sapos, marmotas, tartarugas, pato, fazão, ganso, porco, javali, crocodilo, enfim, uma variedade enorme de animais selvagens que frequentemente têm doenças que nós não temos. O Centro de Controle de Doenças local mandou funcionários para o mercado e descobriram mais casos de pessoas com esses sintomas. Notificaram o Centro de Controle de Doenças chinês e nos testes dos doentes encontraram um novo tipo de coronavírus, o Wuhan 2019. Um vírus do tipo que já nos infectou no passado e causou outros surtos de doenças respiratórias. Checando o registro de pacientes com casos de pneumonia séria, descobriram que desde o começo de dezembro, pessoas já estavam sendo internadas por isso. Grande parte delas trabalhando na feira de pescados ou pessoas próximas, e em pouco tempo os casos aumentaram, passaram para centenas, depois milhares, e o problema se tornou muito mais sério. Os sintomas são parecidos com os de uma gripe, muito pior para quem pega. Tosse seca, falta de ar, febre, problemas no pulmão e diarreia forte. Mas muito pior porque de cada 100 pessoas com o coronavírus, em média 20 a 25 têm complicações sérias e precisam ser internadas. Proporcionalmente, são mais de 1000 vezes mais pessoas hospitalizadas do que em um surto de gripe. O mais preocupante são os casos dos idosos. Em surtos passados desse mesmo tipo de vírus e no surto de 2019 e 2020, quase ninguém com menos de 25 anos fica doente e tem complicações, enquanto entre os mais velhos, acima de 65, a situação é mais séria, especialmente por conta de complicações como problemas cardíacos, respiratórios, diabetes, que pioram o quadro. Mesmo assim, dos casos estudados em 2020, o vírus não mata muitas pessoas, ele preocupa porque ele debilita muito elas. Como ele é um vírus respiratório, como o da gripe, os cuidados são os mesmos que a gente toma para não ficar gripado. Lavar bem as mãos ou usar álcool gel e desinfetante várias vezes ao dia e sempre que sair de casa. Em regiões de perigo, cobrir o rosto com máscara tanto para não contrair o vírus quanto para garantir que alguém doente não passe para outras pessoas com espirro. E isolar os doentes. Como os sintomas acontecem perto da exposição, isolar quem teve febre, sintomas respiratórios ou quem entrou em contato com as pessoas doentes ainda é o melhor caminho para conter a doença, mesmo no caso dos mais novos que não desenvolvem as complicações porque podem passar esse vírus para os idosos. No caso do coronavírus, esse isolamento precisa ser muito mais sério para a gente não ter uma nova pandemia. Nos casos anteriores e nesse surto de 2019, um dos grupos que mais sofre com a doença são profissionais de saúde tratando dos casos mais sérios. Por isso é uma infecção tão complicada. Felizmente, nesse surto atual, tudo indica que esses profissionais não estão sendo tão atacados quanto esperado quanto antes. Por isso, os chineses estão tendo tanto cuidado com o isolamento e estão sendo tão estritos e até estão afastando pessoas menos doentes dos hospitais, para garantir que só quem realmente precisa vai se expor ao vírus. E se você quer saber o que aconteceria ou pode acontecer caso o coronavírus escape de vez da China, é só dar uma passada no meu canal em youtube.com/atileamarino, que eu falo exatamente sobre isso no meu vídeo. E de onde veio isso? A gente ainda não sabe. Sabemos que esse vírus é bem parecido com o de morcegos, o que quer dizer que ele não deve ter vindo de uma cobra, mas também não garante que ele veio diretamente do morcego para as pessoas. O mercado de pescado de Wuhan não vendia morcegos e nos casos anteriores desse tipo de vírus ele passou do morcego para outros bichos, como o dromedário, e depois para humanos. E isso acontece com contato com o animal vivo ou com a carne dele e não com a comida preparada. O CDC chinês testou os bichos da feira de pescados e animais da região atrás de qual podia ser a fonte da infecção, mas não acharam nenhum bicho contaminado. Mesmo assim, fecharam o mercado e agora a gente não sabe se esse surto começou no mercado porque ele foi trazido por algum bicho que estavam vendendo lá ou porque alguém que cria esses bichos e convive com morcegos ou com outros animais de criação veio infectado do interior da China para Wuhan e passou para as pessoas por lá. O que nós sabemos do vírus e dos casos de transmissão acompanhados indica que foi uma transmissão para humanos e que a transmissão entre as pessoas agora está acontecendo bem. Um grupo de familiares com transmissão entre pessoas e sem contato com o mercado
ou com qualquer alguém de lá mostra que a doença consegue se espalhar sozinha e também mostrou transmissão vinda de pessoas sem sintomas, o que só reforça a necessidade de isolar os casos e acompanhar as pessoas próximas para garantir que todo mundo doente está isolado. Até agora são milhares de casos e algumas dezenas de mortes. Parte desse aumento de casos é até esperado, porque conforme se rastreia e se testa mais pessoas com sintomas e as pessoas próximas, a gente acaba descobrindo mais casos de pessoas que já tinham se infectado, mas não sabiam. Com base no que a gente sabe do vírus e nos casos que estão acontecendo fora da China, tudo indica que não estão escondendo outros surtos em outras partes do país. Todos os vírus isolados e viajantes infectados vieram da região de Wuhan. Por enquanto, os países que estão preocupados são os países da Ásia, Oceania, Europa e América do Norte, que ou são próximos ou têm grande troca de viagens com a China. O Brasil está entre os países de baixo risco de um salto de alguém doente para cá, com base no padrão de viagem internacional, embora a gente tenha casos suspeitos. Nenhum deles até agora foi confirmado como coronavírus, até a gente fazer esse vídeo. Também temos uma vantagem por aqui no Brasil, porque a gente está no verão e os dois surtos de síndrome respiratória que a China teve, esse e o de 2003, começaram no inverno e se espalharam para países que estavam no inverno, então a temperatura pode ser importante para o vírus. Esse surto de agora vai começar a ficar realmente preocupante se pessoas em outros países começarem a se infectar, como está acontecendo na China, o que não se passa até agora. A gente só tem casos de viajantes ou de pessoas próximas que foram infectadas em outros países. É o equivalente à China estar passando por um incêndio e a gente está vendo algumas cinzas quentes caindo em outros lugares. O nosso alerta cresce se começarem outros incêndios, o que de novo não está acontecendo nesse momento. E nesse episódio aqui, aproveitando que a gente não teve perguntas biológicas no Nerdologia passado sobre formigas quimera, um recado para quem ficou até aqui. Eu tô comentando nas minhas redes sociais, tanto no Instagram e no Twitter, com a minha @oatila, sobre esses casos de coronavírus, conforme a gente vai sabendo mais e novos artigos científicos são publicados. Também falei disso no meu canal, como eu disse, em youtube.com/atilayamarino, e eu prometo avisar se alguma mudança preocupante acontecer e explicar o que está rolando. Enquanto isso, vale lembrar que duas das doenças mais contagiosas que a gente conhece são sarampo e gripe, e podiam matar muito mais gente se a gente não tivesse vacinas. A gripe mata milhares todos os anos e o sarampo voltou a matar porque a vacinação caiu. Que tal aproveitar e se vacinar contra essas doenças para você não pegar uma gripe e achar que tem algo mais sério?